O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis, estamos chegando, é o Tênis Cast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro, edição número 13 do Tênis Cast, vai falar muito sobre os torneios da semana que se inicia, são duas competições masculinas, Chengdu na China, Zhuhai também na China, duas competições femininas, tem Wuhan na China, tem Tashkent no Uzbequistão. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um Tênis Cast, o maior especialista em trading em tênis do Brasil, Thiago Meirelles. Tudo bem por aí, Thiago? Grande Rodrigão, satisfação mais uma vez estar contigo aí para a gente gravar 13º episódio desse Tênis Cast que está virando uma febre, uma paixão, cada vez mais feedback e retorno da audiência, o que nos dá muito prazer para produzir um conteúdo muito legal, galera. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Tênis Cast. Tênis Cast é um dos braços, um dos produtos do Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Thiago Meirelles, uma referência no trading em tênis em nosso país. Você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este projeto, como o Thiago disse, já na 13ª edição. Estamos nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. E você que já é nosso companheiro, nossa companheira de jornada, que está conosco já há algum tempo, muito obrigado pela sua companhia. Aliás, deixa eu agradecer e já pedir desculpas também aqui ao Cleverton com T, Cleverton Santana, ouvinte assíduo do Tênis Cast. Falei da mensagem dele na semana passada e consegui errar o nome do Cleverton, né? Não é Cleverson, é Cleverton. Obrigado, viu, Cleverton? Muito obrigado pela audiência. Perdão aí pela falha. Oi, Ace! Iniciamos este Tênis Cast número 13 na China. Aliás, Tênis Cast número 13 será todo ambientado, digamos assim, lá na Ásia. Thiago, primeiro torneio para você analisar nessa nossa edição. ATP 250 de Chengdu, na China. Vamos lá, Rodrigão. Começamos então oficialmente a gira asiática da ATP, com esse torneio em Chengdu, um ATP 250 com uma chave de 28 jogadores, mas que distribui uma premiação aí de quase $1 milhão, né? E ele é disputado, na verdade, numa arena bem bacana, mais uma dessas grandes obras de infraestrutura chinesas, uma arena que cabe aí a principal, a quadra central, mais de 6 mil espectadores. Mas apesar disso, o card de jogadores que se apresentam em Chengdu esse ano está um pouquinho comprometido, já que durante esse fim de semana que precede os dois torneios da ATP, a gente tem esta Copa, né, esta Laver Cup, que é disputada por dois times, o time da Europa e o time mundo, que praticamente carrega os principais jogadores disponíveis no circuito e acaba sobrando muito pouca gente de qualidade nesses torneios, o que não é de todo ruim para nós que apostamos e fazemos trades, Rodrigo, porque é justamente neste tipo de cenário que as oportunidades maiores se apresentam. Isso se dá porque quando a gente tem jogadores muito fortes na chave, os principais favoritos, metade dos jogos da rodada praticamente não tem o que se fazer, né? Dificilmente o mercado erra uma linha num jogo do Federer, do Djokovic, do Nadal. Dificilmente o mercado de campeão tem alguma coisa para se fazer quando esses caras estão presentes nos torneios. Então, quando eles não estão presentes, a gente perde a oportunidade de assisti-los. Por outro lado, a gente ganha oportunidades para tentar fazer um pouquinho de dinheiro.
Bom, vamos lá olhar para o histórico do ATP de Chengdu 250, que teve em 2016 o campeão russo Khachanov. Jogou a final com Albert Ramos Vinolas. Em 2017, Istomin contra Baghdatis. Venceu na final o Istomin. Baghdatis até vinha fazendo uma semana incrível e acabou saindo por lesão. E ano passado a gente teve uma final histórica, eu diria assim, entre duas personalidades do tênis, que é o Bernard Tomic e o Fábio Fognini, né? Imagina um nível de loucura no jogo entre esses dois, e acabou dando o australiano como campeão aí em Chengdu. Mas por que eu estou falando isso? A gente consegue ver contrastes bem grandes nos jogadores que chegaram na final por aí. E se a gente olhar semifinal e quartas de final, fica uma salada de fruta ainda maior. A gente vê o português João Souza, o americano Fritz, o japonês Sugita, o argentino Pella, Dimitrov, vejam bem, fez semifinal. A gente tem Lairovic, a gente tem o Querrey, a gente tem o Thiem, ou seja, tem um apanhado que não dá para formar nenhum padrão e afirmar. Bom, aqui em Chengdu o que acontece é jogadores que fazem isso ou que fazem aquilo outro se dão melhor. Portanto, é uma questão de a gente tentar ampliar o nosso campo de visão e tentar identificar alguma coisa mais específica desta semana mesmo, né? Desta parte da temporada, como eu sempre digo, montando o quebra-cabeça do circuito de tênis. Falando agora da velocidade da quadra, que a gente sempre toca nesse assunto também, ela é uma velocidade média. 0,5% acima da média, nada que diga alguma coisa de relevante para nós. Alguns jogadores comentaram que acharam a quadra um pouquinho rápida, eu acho que é mais mimimi do que qualquer outra coisa. Eu prefiro acreditar nos números que me dizem que é uma velocidade absolutamente dentro da média. Mais uma informação que nos diz que nada leva para um lado ou para o outro, nada que privilegie um estilo ou outro de jogador. O que acontece em Chengdu, como acontece na maioria das regiões da China, é que é muito quente e muito úmido. Isso, primeiro, aí que a gente começa a identificar alguns jogadores que podem se dar mal ou se dar bem, e também um detalhe que aconteceu na WTA semana passada, que são as possíveis interrupções por chuva. E isto pode sim gerar muita oportunidade dentro de um jogo. Bom, quem vem para jogar aí em Chengdu esse ano, Rodrigo? John Isner. Como é que tá a forma dele? Complicado. Félix Auger-Aliassime. Começou um ano muito bem, depois deu uma caída, uma decepção na gira norte-americana. Lairovic, Taylor Fritz, talvez este aqui seja um nome para a gente ficar com ele na cabeça. Edmund Garin, Shapovalov, que se mostrou muito melhor na parte norte-americana da temporada, depois que ele se juntou com o técnico russo, ex-jogador Mikhail Yuzny, também um jogador para a gente ficar de olho. Quem vem para jogar aí também, que jogou ano passado no outro torneio que a gente vai comentar depois, mas que vem para defender pontos de semifinal, é o Verdasco. Então talvez seja um cara para a gente ficar um pouquinho esperto na performance dele, já que esta semana que passou ele não se apresentou muito bem, perdeu para o Krajinovic de maneira bem surpreendente depois de ganhar o primeiro set, mas agora vem para defender a semifinal e talvez ele venha com a motivação um pouquinho maior. Uma outra característica para encerrar Chengdu, Rodrigão, é que geralmente os caras que chegam na semifinal e final desse torneio começam com preços astronômicos no mercado de campeão. Geralmente com odds de 25, como foi o Baghdatis em 2017, odds de 40, como foi o Istomin quando ele foi campeão. Ou seja, quando sair a chave, vamos olhar bem nesses nomes que a gente está vendo aqui e vamos ver que odds eles apresentam, porque geralmente os caras com odds muito grandes conseguem fazer uma boa campanha. Vou deixar 3 nomes, além dos que eu já comentei, para a gente ficar muito de olho aí, Rodrigão. Londeiro, argentino, o português João Souza e o espanhol Pablo Carreno Busta. Mas precisamos confirmar antes o quão longe foi o Souza no torneio de São Petersburgo, que teve uma ótima vitória contra o Khachanov na quinta-feira, e o Pablo Carreno Busta em Metz, que também estava vivo no torneio no momento da gravação desse episódio. Caso eles tenham caído antes da semifinal, vai dar tempo de ele chegar tranquilo na China, e eu acredito que eles possam ser protagonistas na semana que se inicia. Thiago, você destacou muito bem que este é o início da gira asiática da ATP, né? Tivemos a questão de 2 edições atrás, o início da gira asiática da WTA, e eu me lembro que naquela oportunidade você destacava que algumas jogadoras costumam jogar muito ali pela Ásia somente, não são tão conhecidas assim do público em geral, então valia a pena ficarmos de olho nelas.
Isso vale também para os jogadores, vale também para o masculino. Tem que dar aquela olhadinha naquele chinês, naquele japonês que eventualmente não aparece tanto assim, mas pode chegar muito forte nesses torneios, ainda mais com os grandes nomes fora, como você bem destacou. Acontece, mas não na mesma proporção da WTA, já que a gente não tem tantos jogadores de nível considerável asiáticos na ATP como temos na WTA, né? Aquele monte de jogadores chineses. Isso não impede de que japoneses e chineses se deem bem nesta gira asiática, Rodrigo. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Este é o Tênis Cast número 13. Tênis Cast, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Venha conhecer o TLP, tradinglikeapro.com.br. Meu caro Thiago Meirelles, você já analisou o ATP 250 de Chengdu na China? Continuamos em solo chinês. Vamos para Zhuhai, também um ATP 250, também em piso duro. E agora eu também já sei, né, Thiago? Também sem os grandes jogadores que estão em outros compromissos nesta semana. Exatamente. O torneio Zhuhai, é bom lembrar, é a primeira vez que ele acontece no circuito da ATP. Essa cidade já sediou Challenger, já sediou o WTA Finals e agora esse ano finalmente conseguiu um lugar no calendário da ATP, os torneios mais importantes, né? Começou com o ATP 250, mas a gente sabe que o pessoal lá na China não brinca em serviço e estão trazendo aí mais de $900 mil em premiação, o que certamente ajudou a convencer alguns nomes importantes que não foram para a Laver Cup, mas que vão aparecer por aí e a gente vai comentar eles agora na sequência desse bloco. Bom, falando um pouquinho antes deste torneio, ele não aconteceu como o ATP. Agora, um ponto de atenção é o seguinte, pelo que eu pesquisei, ele vai acontecer no mesmo local onde foi disputado o WTA Finals. Se o piso for o mesmo do WTA Finals, o jogo vai ser muito lento. Então a gente precisa obrigatoriamente acompanhar a performance dos jogadores, acompanhar os números, os resultados nas partidas de qualifying. Porque estas partidas é que vão dar o nosso primeiro norte para fazer as entradas na primeira rodada do torneio. O torneio é a primeira vez que ele acontece, mas, como a gente sabe, o calendário da ATP ele funciona por semanas. E nesta semana, especificamente em 2018, foi realizado o torneio também na China de Shenzhen. E por lá, adivinha quem ganhou, Rodrigão? Baseado na sua resposta anterior, imagino que foi algum asiático que é muito forte jogando em casa. Exatamente. Não foi um chinês da casa, mas foi da ilha ali pertinho, uma ilha chamada Japão, que fornece jogadores muito importantes para o circuito. E o glorioso Nishioka foi campeão lá em Shenzhen. E dessa vez ele vai ter que lutar um pouquinho mais para ter sucesso, já que ele começa pelo qualifying em função do seu ranking. Quem vem para jogar também aí é o Alex de Minaur, que foi muito bem ano passado em Shenzhen. Vem para jogar também nomes importantes como Tsitsipas, Bautista Agut, Nick Kyrgios, Borna Coric, Gael Monfils e quem mais? Ele mesmo, o meu preferido, Rodrigão, Andy Murray. Ele aceitou o Wild Card, né, o cartão de convite do torneio de Zhuhai e vai vir jogar. Vai tentar, depois de 2 semanas jogando Challenger, encarar o ritmo de um torneio da ATP. O que vai ser muito legal, né? O Murray realmente é um jogador que eu tenho um apreço muito grande, um respeito tremendo pela personalidade dele, pela postura dele, tanto dentro da quadra, um cara que nunca desiste e que mostrou aí mais uma vez para o mundo do tênis o que é ser um esportista, né, de alto nível. O cara já foi campeão de Grand Slam, o cara já fez misérias no circuito, já foi número 1 e dada a dificuldade dele se recuperar da lesão, ele decidiu jogar Challengers, isso mesmo. Foi feito que nem o André Agassi fez lá no final da década de 90, começo dos anos 2000. Não estava com condições de disputar os torneios da ATP, foi jogar ATP Challenger lá embaixo na pirâmide para pegar ritmo, para pegar condicionamento físico e agora aparece de novo no ATP. Muito legal, Rodrigo, muito legal mesmo. A expectativa é muito grande para ver como é que o Murray aparece aí em Zhuhai. E
E a gente sempre fala, né, Thiago, que o Tênis Cast é um produto, claro, voltado muito para quem aposta, para quem é desse universo do trading, das apostas, mas que também tem o público, e nós temos esse feedback de pessoas que não necessariamente são ligadas à aposta, mas que gostam muito de tênis, até porque o seu conhecimento como apostador em tênis, ele é um conhecimento também como analista de tênis. Você assiste tênis e analisa tênis já há muito tempo. E esta é uma informação que o Tênis Cast traz da presença do Andy Murray nesse torneio na China. E aí eu te pergunto, Thiago, claro que para quem vai apenas apreciar o torneio, a presença dele já é espetacular por si só. Para quem vai apostar, vale a pena uma moedinha no Murray ou é melhor analisar a condição física, como é que ele chega para a competição antes de colocarmos um dinheiro realmente no britânico? Com certeza a gente tem que ter prudência, né, Rodrigo? E a gente pode usar o caso do Murray como exemplo, mas isso vale para qualquer outro jogador que volta de lesão. Tem o Del Potro, que é outro jogador que de novo está sofrendo com lesão e vai voltar, né? Já vai ter exibição, anunciou uma exibição com o Federer em Buenos Aires, na Argentina, em novembro. Vai voltar, mas independente do nível do jogador, sempre quando o jogador volta de lesão, é complicado. Por mais que a gente queira que ele vá bem, por mais que a gente saiba do potencial do jogador, sempre é prudente a gente assistir a primeira rodada, a segunda rodada, né? Para ver qual é o nível de forma realmente dele, para então a gente poder ter algum tipo de segurança se a gente pode tentar arriscar alguma coisa ali ou aqui e ver como que o mercado vai se posicionar também com relação a esta situação do Andy Murray. Bom, Andy Murray à parte, quais são os jogadores em que temos de ficar de olho, Thiago, neste ATP 250 de Zhuhai na China? Tem aquela questão do piso, né, Rodrigo? A gente precisa avaliar os jogos do qualifying, mas entendendo que o piso deve ser parecido com o utilizado no WTA Finals, como eu comentei, se não for o mesmo, e for um piso realmente lento, eu gosto do espanhol Albert Ramos Vinolas, né? Ele certamente, num torneio que tem Tsitsipas, Agut, Kyrgios, de Minaur, Cote, Monfils, ele vai vir com uma odd bem interessante. E ele, numa quadra lenta, se tiver sorte no chaveamento e pegar primeira e segunda rodadas relativamente tranquilas, ele pode fazer quartas de final ou semifinal desse torneio, sim, e eu ficaria de olho nisso. Se a gente identificar que a quadra está favorecendo um pouquinho jogadores que têm um estilo de jogo mais rápido, aí eu gosto também do espanhol Roberto Bautista Agut para fazer uma boa campanha em Zhuhai, Rodrigo. Ficaremos de olho nesses jogadores e neste torneio de Zhuhai. E ficaremos de olho também, Thiago, se a quadra está um pouco mais rápida ou um pouco menos rápida. Aliás, vale a dica. Pode soltar aquela vinheta, então. Dica Trading Like a Pro. Vale a dica, Thiago. Como é que a gente faz para ficar de olho se a quadra está mais ou menos lenta, mais ou menos rápida? Ótima pergunta, Rodrigão. A gente fica falando aqui o tempo todo, né, de velocidade de quadra, quem é que tá indo bem, quem é que tá indo mal, mas é legal também ajudar a galera a começar a prestar atenção nisso de maneira prática, para começar a desenvolver a própria experiência nisso, que é esse o nosso objetivo, né? Ensinar a galera a caminhar cada vez mais com as próprias pernas. E o ponto básico, inicial de tudo, é abrir, por exemplo, o site resultados.com, onde tem todos os jogos da rodada, onde tem estatísticas hoje em dia já de todos os jogos, e a maioria dos jogos do qualifying também aparecem as estatísticas, e a gente olhar, abrir alguns jogos, né, e verificar qual foi o percentual de confirmação de saque dos jogadores, pontos de serviço, ganhos de cada jogador, se houve muitas quebras ou não. Por exemplo, a gente sabe que a média de confirmação de saque na ATP gira em torno de 81%. Então, quando a gente abrir um jogo de tênis finalizado da ATP e ver que o vencedor confirmou ou fez menos que 80%, 70% dos pontos no primeiro saque e mesmo assim ganhou, significa que o saque não está fazendo tanto efeito e não está sendo muito relevante. Pegar 3, 4, 5 jogos no mínimo, né? Mas se a gente identificar um padrão de que jogadores que estão sacando melhor na partida, fazendo muitos pontos no saque, são os jogadores que estão ganhando, já é um bom sinal de que o saque está fazendo diferença, e o saque faz diferença justamente em quadras rápidas.
Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. TênisCast, a edição número 13 do seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. E como sempre, eu te convido para participar do TênisCast. Todas as redes sociais do TLP estão à sua disposição. Nós estamos esperando a sua participação. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha no roteiro aqui, porque hoje tem Thiago Meirelles explicando daqui a pouco. Alô, Bruno Almeida Martins, lá do Distrito Federal. Bruno, que é de Ceilândia, mandou uma pergunta para cá ao longo da semana. Ainda nesta edição, o Thiago Meirelles vai responder a sua dúvida, viu, Bruno? Vamos continuar na China, mas agora com as competições femininas. Thiago Meirelles, WTA Premier 5 de Wuhan, na China, piso duro, a primeira competição feminina para você analisar nesta nossa edição do TênisCast. Bom, Rodrigão, isso aqui é carne de pescoço. O WTA de Wuhan na China, ele é muito grande, muito importante, e ele vem com uma chave principal de 64 jogadoras. Para a gente fazer uma comparação, um grande slam, a chave é de 128 jogadoras. Ou seja, isto aqui ele tem uma rodada a menos do que um grande slam. Portanto, é um torneio de altíssimo nível. E a gente vê isso com praticamente o monopólio que a organização de Wuhan fez e conseguiu garantir praticamente todas, na verdade, todas as jogadoras top 50 do mundo que estão disponíveis, ou seja, que não estão lesionadas para participar desse torneio. Card muito pesado aqui em Wuhan. Analisando o histórico, a gente vê em 2016 a campeã sendo Petra Kvitova, jogando semifinal com Halep, Kuznetsova, Strikova, Konta, Madison Keys, Radwanska ainda jogava. 2017 vimos a australiana já Ashley Barty fazendo final, perdendo para a francesa Caroline Garcia, naquela gloriosa temporada de 2017 que a francesa fez. Estavam na semifinal Sakkari, Ostapenko, nas quartas Muguruza, Makarova, Cornet, Pliskova. 2018, o peso continuou igual, Sabalenka sendo campeã, derrotando Kontaveit na final, semifinal com Bart de novo, a chinesa Qiwang, Siniakova, Cibulkova. Cara, é a nata da WTA. O que acontece aqui? Lembram que eu comentei lá no primeiro torneio da ATP, que tem um ponto positivo quando os jogadores principais não jogam? Bom, aqui acontece exatamente o contrário. Todas as principais jogadoras da WTA jogam. Então fica muito difícil de se fazer uma previsão do que vai acontecer. O que a gente sabe aqui é que Sabalenka vem para defender título, Ashley Barty vem para defender semifinal, a chinesa Qiwang vem para defender semifinal. São jogadores que vêm para defender muitos pontos e que não estão jogando ainda na Ásia, salvo a chinesa Qiwang, que perdeu para Peng na segunda rodada, então não está com folga. O resto vem tudo para defender ponto. E vem todo mundo muito grande. Agora sim é que o bicho vai pegar na WTA na Ásia. Bom, falando da velocidade da quadra, nada que chame muito a atenção também. Aqui temos uma velocidade média dentro do normal da WTA para uma quadra dura jogada outdoor, ao ar livre. Então, nada de especial aqui. Nada que leve muito para um lado, que leve muito para o outro. A gente vai ter aí a presença da Halep, que ainda não tinha jogado aí na China. De novo, aí a Pliskova, que foi campeã há 2 semanas atrás, folgou na semana anterior e agora vem de novo para competir. A gente vai ter Svitolina, cuidado com a Svitolina. Saiu machucada com um problema no joelho agora na semana anterior. Então, muita calma na hora de analisar os jogos da Svitolina. Talvez a gente se surpreenda com preços bons para ela, mas certamente o mercado não vai esquecer que ela saiu machucada semana passada. Temos Osaka, vamos ter Kvitova, que foi campeã aí em 2016, vamos ter a Sabalenka defendendo o título, enfim, vai ser cheio de coisa boa, muitos jogos legais, desde a primeira rodada eu tenho certeza. O ponto legal é lembrar aquilo que eu sempre comento e que eu vou pedir licença para quem nos acompanha já há mais tempo, mas queria dar o toque para quem está chegando agora pela primeira vez com o TênisCast, Rodrigão, que é aquilo, olho nos qualifiers. A gente sempre tem oportunidade de trabalhar a favor de jogadoras que são zebras, mas que passam pelo qualifying de maneira consistente e numa primeira rodada pegam uma jogadora que é um pouquinho melhor e o mercado precifica assim
mas dependendo do nivelamento, a gente consegue apanhar odds muito legais, seja no handicap, seja no over games, no total de games para apostar num jogo longo, ou seja ainda, dependendo da nossa confiança, até para apostar que a zebra vai ganhar. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. E aí, Thiago, você entra num tema que eu gostaria exatamente de explorar. A questão do comportamento do mercado em jogos de gente grande, digamos assim. Como você destacou, este torneio na China, o WTA Premier 5 de Wuhan, conta somente com jogadoras top 50 do circuito mundial. Ou seja, é gente grande contra gente grande. O mercado reage diferente quando tem frente a frente duas jogadoras desse nível. Pra gente fazer uma comparação, duas jogadoras top 50 contra duas jogadoras top 100. A reação do mercado no andamento do jogo é diferente ou independe de quem tá jogando? Se o nível é igual, o mercado vai reagir igual? E é claro que esse meu questionamento vale muito mais pro trade, porque a gente tá imaginando ali a situação do mercado ao longo da partida, né, com o andamento do jogo. Eu afirmo diretamente que não. A WTA, ela é um pouquinho diferente da ATP. Na WTA, a gente não tem caras como Federer, Djokovic e Nadal, que são os caras extremos do mercado na ATP e que, sim, com eles, o mercado do jogo de tênis funciona diferente. Na WTA não tem nenhuma jogadora atualmente, isso acontecia somente com a Serena Williams, mas hoje também não acontece com ela, o mercado trata todo mundo de maneira igual. Na verdade, isso é uma das grandes qualidades do mercado de tênis para se fazer trade. O mercado de tênis ele é extremamente mecânico, padronizado, ele se repete, ele tem comportamentos quase que scriptados, né? É um roteiro. Ou seja, se o placar tá 3-0 é isso, se o placar tá 4-1 para favorito é isso, se tá 5-3 para zebra é isso, se tá no segundo set 2-0 para zebra é isso e assim por diante. Os cenários se repetem e o mercado assim se repete. Independente se for duas jogadoras dentro do top 50 se enfrentando ou se for duas jogadoras do top 100 se enfrentando, Rodrigo. Então, bem claro, não. O mercado não muda o comportamento. Na WTA, todos os mercados funcionam praticamente iguais. A referência principal é sempre as odds de início ou andar da partida. Há um ajuste se houver uma discrepância de performance muito grande, né? Uma zebra jogando muito melhor que a favorita, o mercado dá uma corrigida, mas se a favorita for muito melhor que a zebra, o mercado continua naquele planejamento dele. Quando a favorita abrir uma quebra, abrir duas quebras, ou ganhar o primeiro set, e assim por diante. Uma favorita que vai começar com uma odd de 1,30, quando ela ganhar o primeiro set, ela vai estar ali em torno de 1,10, e assim vai ser. O mercado de tênis é padronizado, é mecanizado, e isso é uma das coisas muito legais para a gente fazer trading dentro do tênis. E mais do que isso, né, Thiago? E talvez esta seja a grande vantagem, ou pelo menos uma das grandes vantagens do trading em tênis. É um mercado binário. Como em qualquer trade de qualquer esporte, o vencedor vai bater na odd 101 e o perdedor vai bater na odd 1000. Isso é inevitável, isso vale para qualquer esporte quando a gente fala de trade. Porém, no tênis o jogo tem que ser jogado. Primeiro que não tem empate, é uma situação a menos a ser avaliada. Segundo que o jogo tem que ser jogado, não dá para fazer cera, não dá para enrolar, não dá para ter outras questões extra-quadra. Pode estar 6-0 no primeiro set, 5-0 no segundo, com 40-0 no sexto game, que ainda assim tem que jogar o ponto final, e se não fizer o ponto final, não vai ganhar o jogo, né, Thiago? Perfeito, Rodrigo, ótima colocação. Também tem a questão do tempo, né? O jogo de tênis não depende de tempo, é ganha um ou ganha outro, e isso, na verdade, é ponto a ponto. Cada ponto que vai ser jogado, ou ganha um jogador, ou ganha o outro jogador. E o mercado a mesma coisa, ele acompanha quem ganhou o ponto. Ou seja, no final de cada ponto, ou o mercado vai para um lado, ou o mercado vai para o outro. Isso possibilita que a gente desenvolva inúmeras estratégias dentro desse mercado. E tudo isso que o Thiago vem falando e muito mais você encontra no e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Thiago Meirelles.
O link para você acessar o e-book está aqui na descrição do seu podcast, no seu agregador e também no YouTube. Os Segredos do Trading em Tênis, o e-book do Thiago Meireles, tem muita dica, tem muita informação valiosa para você aprender ou aprimorar o seu trading em tênis. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Continuamos na Ásia e agora vamos sair da China. Finalmente, hein, Thiago? 3 torneios na China nesta semana e tem um torneio também no Uzbequistão, lá em Tashkent, é o WTA International. Quer dizer, então, né, se o top 50 está lá em Wuhan, eu diria então que a gente olhando para o ranking da 51ª para cima, a galera vai lá para o Uzbequistão jogar em Tashkent. É o que resta para esse pessoal, né, Rodrigo? Na verdade, a partir da posição de número 54, com a russa Margarita Gasparyan, que, por sinal, vai voltar para o Uzbequistão para defender o seu título de 2018. Ela venceu a russa Potapova, que acabou torcendo o tornozelo nessa semana que se passou no jogo contra a polonesa Magda Linette. Então, ela teria que defender pontos de semifinal, mas precisamos ter certeza absoluta que essa lesão no tornozelo não foi nada grave e que ela se recuperou bem para vir para Tashkent defender os pontos de final. A gente teve ainda em 2018, Rodrigo, Bartel e Kozlova, presta atenção nesse nome, Stolar, Lapko, Jakubovic e Shmidlova. Em 2017, tivemos Bondarenko sendo campeão, a ucraniana, que faz tempo que não vejo jogando, vencendo a Timea Babos. Na semifinal tivemos o Zvonareva e a Sabalenka, vejam só. Tivemos ainda outros nomes interessantes, Kozlova novamente e a suíça Voegele. 2016, Kristina Pliskova, a irmã menos famosa das Pliskovas, sendo campeã, vencendo a japonesa Ibino na final. Vejam as asiáticas de novo aparecendo pelo aquele lado do mundo. Alertova, Kozlova novamente, Flipkins, Tsurenko, Voegele de novo. Bom, alguns nomes realmente do segundo, terceiro, quarto ou até quinto escalão da WTA, Rodrigo. Bom, temos então aí a relação histórica e a pergunta que fica é, e em 2019? Quais são as jogadoras escaladas, convocadas, convidadas, enfim, para jogar esse torneio no Uzbequistão? Bom, Rodrigo, é o seguinte, eu pedi para gravar o nome da Kozlova, que é uma jogadora que nos 3 anos que a gente checou o histórico, sempre apareceu no mínimo em quartas de final. Ela vai jogar o Qualis de Wuhan. Então, eu fico um pouco surpreso de ver uma decisão dessa que não me parece muito inteligente. O que abre a chave para 2 jogadoras, 3 jogadoras, eu poderia dizer, que eu acho que podem fazer campanhas bem interessantes aí, baseado em 2 coisas, em histórico e em forma atual. A primeira delas é a suíça Voegele, já fez quartas de final 2 anos, e eu acredito que ela de novo, com o card que se apresenta aí em 2019, tenha condições de fazer uma campanha interessante. Outra menina que pode também voltar a jogar bem é a Kristina Pliskova, foi campeã em 2016 e fez 2 jogos interessantes no Japão semana passada, e eu acredito que ela possa, se pegar uma chave legal, fazer uma campanha que surpreenda alguns dos apostadores desse torneio. Mas a minha favorita para esse torneio, que eu acho que pode ter uma relação muito bacana entre odd e potencial de desempenho na semana, é a belga Flipkins. Ela vem fazendo muito boas partidas nessa gira asiática e, olhando de novo quem vem aí para disputar com ela Tashkent, eu não vejo ninguém que possa ganhar dela se ela jogar o nível de tênis que ela vem jogando, salvo a russa Gasparyan, que vem para defender título. Mas a Gasparyan vem para defender título e é a jogadora com o melhor ranking no torneio. Então, certamente, a cotação dela para campeã não vai ser atraente e a maioria dos jogos que ela fizer, ela vai ser sempre favorita. Então, não é o tipo de situação que a gente gosta de atuar. E a minha última moedinha no Uzbequistão, eu vou deixar numa menina que talvez seja uma das que mais recebem críticas minhas. Mas nesta situação, neste cenário, talvez seja interessante arriscar uma moedinha. Mas é uma moedinha pequena mesmo. Eu estou falando de Helena Ostapen.
a jogadora que foi campeã de Roland Garros, mas que realmente, desde lá, nunca mais mostrou o nível que ela mostrou naquela gloriosa semana em Paris. Por outro lado, ela é uma jogadora que se destaca num torneio onde tem os nomes que a gente está vendo aqui. E se ela estiver a fim de jogo, pode render bons dividendos para nós essa semana em Tashkent, Rodrigão. Estão feitas, portanto, as análises dos torneios da próxima semana. Thiago Meirelles falou sobre 2 ATPs 250, ambos na China, Chengdu e Zhuhai. Falou também sobre o WTA Premier 5 de Wuhan, também na China, e sobre o WTA International de Tashkent, no Uzbequistão. Tem muito conteúdo para você ainda aqui no Tênis Cast. Daqui a pouquinho a dúvida do Bruno, que eu citei lá no comecinho do episódio, será respondida. E eu te convido a fazer parte do TLP Club. Venha você também para a comunidade de traders e apostadores que mais cresce no Brasil, a comunidade do Trading Like a Pro. Para você entrar para o TLP Club, basta acessar o link que está aqui na descrição do Tênis Cast, no seu agregador e também no YouTube. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Muito bem, no bloco anterior, Thiago, você deu a sugestão, deu a dica de talvez deixar uma moedinha lá na Ostapenko. E aí eu queria entrar rapidamente nesse assunto contigo, que é um assunto muito complexo. A gente pode até, eventualmente, dedicar um episódio inteiro do Tênis Cast para isso. Mas vale esta pílula neste momento, que é a questão da gestão de banca. Quando a gente fala deixar uma moedinha, claro que a sua moedinha é diferente da minha, é diferente de quem está nos acompanhando, cada um tem a sua moedinha. Mas é muito importante, né, Thiago, que a pessoa defina qual é essa moedinha. É 1% da stake, é metade da stake, é 10% da stake, é 97,8% da stake, enfim, seja quanto for. É importante que a pessoa saiba quando ela tem que colocar uma moedinha, qual é essa moedinha, quando tem que colocar uma stake cheia, qual é essa stake. Isso faz também muita diferença no longo prazo, né, Thiago? Bom, quem me acompanha há quase 3 anos no TLP sabe que eu utilizo a metodologia de flat stake. E flat stake nada mais é que utilizar sempre a mesma unidade para todas as apostas. Independente se acredita que tem mais chance ou não de acontecer, eu prefiro utilizar essa metodologia. E como tu bem falou, isso é um assunto que pode dar, inclusive, mais de um episódio de Tênis Cast. Por que a gente usa uma unidade? Por que outros profissionais utilizam meia unidade, 3 unidades, 5 unidades? Enfim, este não é o ponto agora. O ponto é justamente o que tu colocou, Rodrigo. Uma vez que você definiu o tamanho da sua unidade dentro da banca, tenha certeza que você está respeitando aquele tamanho de unidade. Portanto, se você dividiu em 50 unidades a sua banca e vai utilizar, digamos, hipoteticamente, a metodologia de flat stake, então você utiliza uma unidade por entrada sempre do mesmo tamanho, porque isto vai te dar mais segurança e mais sobrevida em momentos ruins, de forma que tu esteja vivo quando a maré ruim passar, por exemplo, e é exatamente para isso que gestão de banca existe, para que tu tenha fôlego nos momentos ruins e aproveite bem os momentos bons de crescimento do teu capital. Sobreviver é importante demais neste mercado. Quem não sobrevive não consegue colocar dinheiro no bolso, muito pelo contrário, só entrega dinheiro para o mercado. Este é o Tênis Cast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Eu te convido, como sempre, a entrar para o canal Free, a acessar o canal Free do Telegram, do TLP. Lá o Thiago Meirelles diariamente posta muitas informações, muito conteúdo, muitas análises. O link para você acessar o canal Free grátis é na faixa, hein? Do TLP, está aqui na descrição deste episódio do Tênis Cast. Thiago Meirelles explica. Você ouviu a vinheta. Está na hora da explicação do Thiago Meirelles.
E a pergunta, Thiago, que nos chegou nesta semana veio de Ceilândia, no Distrito Federal. Pergunta do Bruno Almeida Martins. Vou ler aqui para você o que escreveu o Bruno. Diz o Bruno: acabo de ouvir o TênisCast número 12, ou seja, a edição passada, em que vocês destacam bastante a importância de ter informações para fazermos nossas apostas. Porém, ainda tenho dificuldades em me encontrar no meio de tantos dados. Diz aqui o Bruno: tentei fazer uma experiência de analisar uma partida buscando os últimos resultados dos jogadores, o histórico de viagens deles, olhando as redes sociais, as estatísticas pré-live, os sites de notícias e ainda tentando entender a motivação dos jogadores. Acontece que chegou num ponto em que eu não sabia mais o que era relevante para a aposta ou não. E aí ele pergunta, Thiago, você, Thiago Meirelles, utiliza um padrão de pesquisa? E aí o Bruno ainda complementa: muito obrigado, parabéns pelo projeto. Nós que agradecemos, Bruno, pelo carinho da audiência e pelo seu contato conosco. Repetindo, Thiago, a pergunta do Bruno: você utiliza um padrão de pesquisa? Brunão, ótima pergunta. Fica o convite, né, Rodrigão, para todo mundo mandar sua pergunta, deixar suas dúvidas, seja no YouTube, seja no Telegram, no e-mail, no Instagram, onde for, que a gente realmente vai responder todo mundo. Sim, Bruno, temos que ter um padrão. E o mesmo conceito que a gente utiliza para definir a nossa atuação no mercado, que é buscar uma metodologia e uma repetição daquele método para que a coisa dê resultado no longo prazo, após de várias repetições, a gente faz aqui também a parte da pesquisa. Não adianta nada numa semana eu ir dar foco nas lesões, na outra semana eu ir dar foco nos pontos a defender, na outra semana eu ir dar foco no peso do torneio e assim por diante. Precisamos manter um critério. Bom, eu vou responder dando exatamente como exemplo o que eu faço na prática, que inclusive faz parte da pesquisa aqui da produção do TênisCast. O que eu olho? Eu começo olhando a participação daquele jogador num histórico dos últimos 3 anos no torneio. Ver se o jogador fez quartas de final, semifinal ou se fez até final, possivelmente campeão. Começo por aí. Se eu vejo que o jogador teve alguma participação em quarta de final ou semifinal, pelo menos uma vez, já é um bom sinal, mas também não dá para ficar pensando muito se fez um jogo disputado, não fez, como é que não foi. A aparição do nome ali já é um sinal legal de que ele, em algum momento da carreira, teve uma boa participação ali. Segundo ponto, lesões. Essa é uma pesquisa rápida, tá? 2, 3 pesquisas no Google, o nome do jogador, lesão, usando a palavra injury em inglês, e rapidamente vai aparecer alguma notícia. Se não aparecer notícia nenhuma, é porque não tem lesão relevante. E aí a gente já não perde tempo. Toca em frente. Isso é uma coisa muito importante. Precisamos manter sempre a simplicidade nas coisas. Caso contrário, vai acontecer o que justamente o Bruno falou que acontece. Tu passa horas pesquisando e fazer a aposta que é bom, a gente acaba não fazendo. Mas é por aí. Criar uma metodologia, simplificar as coisas e rapidamente a gente vai pegando o jeito do que é relevante e do que não é relevante. Uma última coisa importante, e que eu sempre comento aqui, e que é parte fundamental na participação dos jogadores, é quantos pontos o jogador tem a defender. Então, na verdade, a questão de participação do jogador naquele torneio, ele tem 2 pontos de vista. Saber se o jogador historicamente se comporta bem naquele torneio, naquele local, naquele hotel onde ele fica naquela cidade, se ele gosta do clima, se ele gosta da comida, se ele gosta da receptividade. Tudo isso está descrito por trás da performance do jogador historicamente naquele torneio. Segundo ponto é especificamente o ano imediatamente anterior ao que a gente está analisando, se o jogador foi bem, porque daí ele tem pontos para defender naquele torneio, o que também automaticamente é uma motivação para o jogador, já que ele precisa defender os pontos para ele não cair no ranking. E é por aí, não adianta querer inventar muito a roda. Brunão, mantenha a coisa simples, anota 2 ou 3 coisas de cada jogador e lembre, se tu não tá achando nada sobre o jogador, é porque não tem nada relevante e aí tu parte puramente para análise técnica daquele jogo. Essa questão levantada pelo Bruno é uma questão que a gente ouve muito, né? A gente percebe muito, especialmente de quem tá começando, acaba se afogando nas informações, né, Thiago? É tanta coisa para pesquisar, é tanta coisa para observar, que eventualmente a pessoa busca tudo isso, aí o volume de informações é tão grande, como disse o Bruno aqui, acaba não sabendo o que fazer com tantos dados. Por isso que criar esta metodologia de pesquisa, criar a metodologia é
um caminho sem volta neste nosso universo de trade de apostas. Quem cria metodologia e tem uma metodologia vitoriosa, certamente está fadado a ganhar dinheiro. E isso vale também para a obtenção das informações. Criar a metodologia. O que é que eu vou pesquisar, como e onde, né, Tiago? Eu vou dar mais uma dica aqui, Rodrigão. Para quem, eu sempre falo, eu bato na tecla do Twitter, porque o Twitter realmente é a melhor rede social para este tipo de coisa, para quem busca informação rápida e em tempo real. Eu utilizo, já falei, já mostrei no Instagram, já falei aqui nos TênisCast, os outros episódios, que eu utilizo aquele aplicativo que a gente roda no navegador chamado TweetDeck, que é, na verdade, um programa, podemos dizer assim, ou uma página de internet, onde tu consegue organizar os arrobas que tu segue no Twitter por listas, né? Por interesses e por tipo de coisa. E o que eu faço é exatamente isso. Eu tenho uma lista aí de arrobas que eu sigo, que são as arrobas que me dão informações sobre o mercado de tênis, que eu tenho marcado aqui no meu TweetDeck. Quando eu abro, tem uma coluna especificamente só daquelas arrobas. E eu fico de olho ali. E também eu já entrei nesse erro, já cometi esse erro de ter 50 arrobas ali. E aí acaba uma confusão e acaba uma repetição de informação que mais atrapalha do que ajuda. Isso, com o tempo, a gente vai filtrando e deixando só aquelas mais importantes. De novo, caímos na questão da metodologia, Rodrigo. Cada um sabe como que absorve melhor a informação, cada um sabe como se organizar melhor, não tem verdade absoluta, é uma questão de começar a testar e ir descobrindo o que melhor funciona para si mesmo. Reta final da edição número 13 do TênisCast. O Thiago Meirelles analisou tudo sobre os torneios da semana que se inicia, competições na China e também no Uzbequistão, falou sobre gestão de banca, falou sobre como não se afogar em tantos dados, em tantas informações que estão disponíveis hoje em dia para quem vai pesquisar sobre os jogos, os jogadores de tênis, enfim, tudo isso para você aqui no TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade Trading Like a Pro. Meu caro Thiago Meirelles, a gente se encontra então na próxima edição do TênisCast. Bons trades e boas apostas para você em mais uma semana, Thiagão. A nossa paixão, o que a gente gosta, a gente lutou tanto para estar nesse nível aí, nessa atividade, que a gente não pode reclamar. Pelo contrário, o silêncio da madrugada é inspirador, Rodrigão. Obrigado pela audiência de todo mundo. Compartilhem com os amigos. Estamos aqui tentando trazer semana após semana o máximo de informação, de conteúdo para ajudar o pessoal nas suas apostas e trading em tênis, Rodrigão. E a tarefa é árdua, mas é recompensadora. E eu espero ver você semana que vem de novo. Um grande abraço aqui do Sul, Rodrigão. Valeu, forte abraço, Thiago Meirelles. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, o maior especialista em trading em tênis do Brasil, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência. Gostou do TênisCast? Curte, compartilhe, conte aos amigos. Vamos crescer e vamos fortalecer cada vez mais a comunidade de traders e apostadores em tênis em todo o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência neste TênisCast. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.